como, pastor, como que se deu esse chamado? Bom, agora Deus falou realmente comigo e como que ocorreu isso? Isso é uma história legal, assim, que comigo, eu lembro que quando eu entrei no Bola, assim, que eu me converti, eu sempre olhava, assim, entrava na igreja, olhava o pastor Kid, meu pastor, né, e falava, cara, eu quero viver o que ele vive. E muito sem discernimento, sem entender, né, eu quero ser como ele, eu quero viver o que ele vive, né. E aí eu lembro que logo depois de um mês, assim, eu comecei a ter alguns sonhos, 2 meses, tal, sobre querer ser um pastor. E eu lembro que na época lá eu andava na igreja, assim, muita gente não me conhecia, a igreja não era tão grande como é hoje, né? Mas eu era novo na igreja, e aí vinha alguém da intercessão, por exemplo, passava por mim e falava assim, olha, eu tive um sonho com você, e nesse sonho Deus falava para mim que você ia ser pastor. Isso com 2 meses de igreja, e uma coisa que Deus estava falando comigo e eu sem discernimento. Aí apareceu alguém do mergulhando da palavra, que eu nunca tinha visto na vida. Melhor ministério do O melhor ministério da igreja. Aí passava por mim e falava assim, olha, Deus falou para mim, quando eu olhei para você, que você vai ser pastor, né? E aí algumas pessoas marcaram a minha vida ali com essas revelações, e aí aquilo foi queimando no meu coração. E aí uma vez que foi muito, muito marcante para mim, foi uma vez que o Ricardo Robotella veio ministrar aqui em Campinas, a igreja era lá embaixo ainda, na Bola de Neve. E aí estava lotado, né? Porque ele tinha o clamor pelas nações, tal. Então vinha muita gente de outras igrejas, tal. Era como se fosse um congresso. Sim. O Bola já tinha bastante gente. E aí no final do culto, tudo, ele começou uma adoração e teve um mover. E a igreja estava tão cheia que estava todo mundo de pé, assim, já sem cadeira, sabe? Sim. De tão cheio que o pessoal teve que ficar de pé, assim. E eu lembro que ele desceu e eu estava meio que no meio da igreja. Eu não estava nem na frente, nem no fundo, meio que no meio daquela multidão. E eu lembro que ele desceu, ele saiu orando pelo pessoal, assim, ele veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus está te entregando o ministério. Aí ele pegou, saiu, orou pelo do lado, ele voltou por mim e falou assim, você vai ser um pastor. Oh. E aí eu falei, cara, agora é isso. Não tem nem o que falar, né? Tem nem como fugir. Agora não dá para fugir, né? Mas isso sempre ficou muito claro para mim desde o começo da minha conversão, nunca tive dúvida. Tá? Então, eu já comecei a acreditar, confiar, orar e amadurecendo, aprendendo, me submetendo para conseguir ver o que Deus tinha para mim, né? E quando isso aconteceu, ficou quantos anos ali na igreja de Campinas até ser chamado como pastor? Imagino que foi levantado antes como diácono, né, presbítero? Eu entrei em Campinas no comecinho de 2009, no Bola. Tá? E aí casei em 2010 mesmo, acho que a gente já era líder de célula. Começamos a cuidar de uma célula aqui em Barão Geraldo, 2011 mais ou menos, se eu não me engano, tá? E aí, 2012, tinha um casal de Indaiatuba frequentando a Bola de Neve em Campinas, e eles conversaram com o pastor Kid sobre o interesse de abrir uma célula em Indaiatuba, né? E aí o pastor Kid, não sei em que momento lembrou de mim ali, né? Porque na época já tinha bastante presbítero, diácono, eu era um líder recente ali. E falou, cara, você não quer abrir uma célula em Indaiatuba? Cuidar de uma célula em Indaiatuba? O casal vai abrir a casa, né? Falei, pastor, pode contar comigo. Isso foi em 2012, lá para junho, julho de 2012. E aí a gente começou um trabalho numa célula, como começa o Bola de Neve, né? Era eu, minha esposa e um casal que abriu a casa. Aí a igreja foi crescendo, acho que final de 2012, 2013, a gente foi levantado como diácono, acho que 2012 mesmo, aqui em Campinas. Aí ficava entre os compromissos de Indaiatuba, né, implantando lá, os compromissos de Campinas. E aí, outubro de 2014, foi quando o pastor Kid chamou a gente, tal, foi um culto de Santa Ceia. Ele levantou a gente como presbítero e já liberou a gente para cuidar só de Indaiatuba, porque em novembro de 2014 ali já estava se tornando igreja, né? Então foi até um processo rápido de célula para a igreja que aconteceu lá. 2 anos. 2 anos. 2 anos e 2 meses. Bem rápido. É. E aí, em 2014, outubro, assim, a gente acabou se tornando igreja em Indaiatuba efetiva, de CNPJ formado, tudo. Antes tinha a célula, depois da célula a gente mudou para um lugarzinho que era o nosso núcleo, que acontecia de sábado. Né? E aí, em 2014, a gente alugou um prédio só para nós e virou igreja lá, final de 2014.